Estúdios Brownie no ar, mais um episódio aqui com vocês, terceira temporada, começando a temporada, como eu falei nos stories lá no Instagram, com mulheres. A gente está procurando fazer a temporada completa com mulheres, estamos tendo muitas ajudas, assim, da galera que está divulgando, indicando várias personalidades da fotografia para a gente convidar, então eu acho que vai dar certo. Tá dando. Isso. Antes da gente apresentar a nossa convidada aqui, super especial, tô nervosa Oba. hoje, tá? Né? Vamos lá, calma. Então, antes a gente só falar aqui da Banlé, que é a nossa patrocinadora oficial, que sempre acreditou no projeto, já está com a gente já na terceira temporada. A Banlé é uma plataforma para venda de fotos. Você pode trabalhar com fotografia de esporte, de arquitetura, de evento. Você pode trabalhar com álbuns privados ou álbuns abertos. Pode colocar seu portfólio lá. Eles têm suporte, te ajudam nas vendas. Então, é uma plataforma incrível que apoia muitos fotógrafos. Acesse o QR Code que está aqui na tela. Dá uma olhada, confere, faz seu cadastro. Então, vamos embora agora para falar com a nossa convidada. Quem a gente trouxe aqui hoje? Quem? Ah, gente, muito especial, hein? A gente está ficando muito chique. Kit Paranaguá, que é uma fotógrafa aqui do Rio. Uma fotojornalista que tem muita história, muita experiência, muito conteúdo para contar aqui pra gente. Ela tem uma escola de fotografia também, muitas exposições. A gente está aqui com algumas coisas para mostrar para vocês. Então, vou passar a palavra para a Kit. Kit, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu estou emocionada aqui, não vou chorar. Mas é uma honra te receber aqui. E também tem que agradecer os contatos, né? O Rogério Reis que passou o seu contato para a gente poder conversar e fazer o convite. Bom dia para vocês, sou super feliz de estar aqui conversando. Muito bom ter essa turma jovem da fotografia aí fazendo coisas e inventando e divulgando a fotografia brasileira. Muito importante isso. Obrigado. Obrigada. Eu vou começar contando aqui um pouco do... Até esqueci de perguntar, estava admirando. Não, a gente achou que você ia falar mais alguma coisa. Então, Kit, a gente sempre pede para o convidado contar um pouquinho como que foi a sua história, como que você chegou na fotografia, né? Se você tinha algum parente fotógrafo em casa que te influenciou, ou se foi a sua faculdade que te trouxe esse desejo por buscar fotografia. Por exemplo, eu era filho de fotógrafo, né? Então, não tive escapatória. Sofreu uma influência forte desde pequeno. Como é que começou a fotografia para você? Pois é assim, eu não tenho nenhuma parente na família fotógrafo, mas como você, depois eu vou até conversar sobre isso, sempre gostei de fotografia e tinha amigos que gostavam de fotografia. A gente, adolescente, a gente saía muito para fotografar. Depois entrava no laboratório, revelava. E a fotografia, ela é mágica, né? Então, assim, um laboratório, uma experiência de um laboratório, para quem nunca viveu isso, porque hoje a fotografia é digital, vale a pena um dia viver, porque é uma experiência que não dá para descrever o que é, né? Assim, a foto nascer dentro de uma banheira, é incrível aquilo. Mas... a vida é engraçada porque ela vai te dando alguns caminhos que necessariamente você não traça, né? Assim, eu não tinha claro na minha cabeça que eu ia fazer fotografia. Eu gostava, saía com amigos e tal. E aí eu fui fazer uma viagem para o Nordeste, que foi uma coisa que aconteceu assim, muito marcante na minha vida. A gente era um grupo de 8 amigos, estávamos seguindo de carro, nós íamos até a Fortaleza. E quando chegou em Recife, a gente ia ficar uns dias, a gente estava numa mesa de um bar e sentou um jornalista de São Paulo do lado, começou a conversar com a gente e falou que estava indo ele tinha ido para lá para fazer uma cobertura numa cidadezinha que chamava Belo Jardim. Ele tinha fotografado um rapaz que morava em São Paulo, mas que era desse lugar. E tinha uma história muito louca, porque o rapaz estava há 10 anos em São Paulo e não podia retornar para Belo Jardim, porque Belo Jardim não tinha nada, gente. Era só o nome que era Belo. Era uma cidade no sertão, assim, muito pobre.
porque se ele voltasse 10 anos depois com uma mão na frente e outra atrás, era uma desesperança total, né? Porque o nordestino tinha essa coisa da migração, de se dar bem em São Paulo, de vir para o Rio de Janeiro. E ele ia fotografar e entrevistar a família desse rapaz em Belo Jardim. E o fotógrafo não apareceu. Aí uma amiga que estava na mesa falou, ela fotografa. Aí eu falei, bom, olha só, eu não sou fotógrafa, mas eu tenho uma câmera e eu gosto de fotografia. Falou, eu te contrato para ir comigo. Aí, quantos legal. dias? Caramba. Aí ele falou, 2 dias. Eu falei, bom, eu vou com você. Aí eu peguei minha câmera, meus amigos ficaram em Recife, e eu fui com ele para esse lugar. Passei 2 dias lá, ele me deu os filmes, eu fotografei, entreguei na mão dele, fui-me embora, continuei a minha viagem. Nunca mais eu vi essas fotos, nunca mais eu soube dele. Eu recebi pelo trabalho que eu fiz. Mas aquilo foi uma coisa tão profunda na minha vida, foi que assim, ficou uma semente assim, muito, muito forte, porque falei, caramba, a fotografia pode me levar para lugares completamente incríveis, né, sabe? E criar relações incríveis, porque estava ali num roteiro de turismo, né, pelo Nordeste brasileiro. E, de repente, cara, eu entro numa família, eu vou para uma cidade, eu tenho um contato, assim, eu entendo que o mundo é além daquilo que eu estava fazendo. Foi tudo muito forte, ficou guardado. Na época, eu estava fazendo faculdade. Eu fiz faculdade, na época era jornalismo, comunicação, relações públicas, era tudo junto, não tinha uma coisa focada. E eu trabalhava numa agência de propaganda. Outra coisa que aconteceu no meu caminho, que o fotógrafo que trabalhava nessa agência era a Castrup, e era o Dick Welton, que depois ele foi mestre. Vários fotógrafos da minha geração passaram por ele. Porque o Dick... a gente não tinha escola de fotografia naquela época. Assim, no Senac tinha algumas coisas, mas o Dick era um mestre, ele adorava ensinar. E eu saía pelo Rio de Janeiro fazendo... Ele fazia fotografia, eu fazia parte de pesquisa. Pelo interior da cidade, e a gente sentava nas calçadas e conversava sobre fotografia, ele me dava aulas incríveis. Então, aquilo começou a se juntar, né? E acabou que um grande amigo que trabalhava no Jornal do Brasil falou, Kid, pede um estágio no Jornal do Brasil, cara. E aí eu pedi. E fiquei 4 anos no jornal. E assim, foi uma coisa realmente decisiva na minha vida, que eu entrei, um mês depois, acabei sendo contratada. E fiquei, realmente, assim, foi uma experiência maravilhosa, sabe, ter passado esse tempo no jornal, porque o jornal, bom, primeiro que você, assim, eu estudava na Zona Sul, morava na Zona Sul, de repente o mundo abre, né, você entende a sua cidade de uma outra forma, completamente diferente, você tem acesso a outras coisas totalmente diferentes, é uma vida muito inesperada, né? Porque um dia você subia o morro, outro dia você estava fotografando um artista. Então, você, assim, me deu uma abertura que eu falei, esse caminho eu quero, sabe? E eu fiquei na fotografia. Na época, nós éramos... eu tive a sorte de, dentro da fotografia do jornal, porque não era uma coisa fácil, né? Era um departamento de homens, tinham 16 homens, 18 homens, 2 editores maravilhosos. Você era a única mulher? Eu e a Cíntia Brito. Quando eu entrei, a Cíntia Brito já estava lá. E a Cíntia era uma mulher guerreira, muito amiga, assim, abriu muitos caminhos para mim e para todos os outros fotógrafos que vieram atrás. E ela não tinha sabe, diferença. Ela encarava as pautas todas, foi para a guerra. Então, ela era uma pessoa assim, muito... que te fazia ir para frente ali, acreditar que dava para encarar, sabe? Uma inspiração, né? Então ela foi muito parceira na minha vida e depois, mais tarde, ela me ajudou muito de outras formas, sabe? Além da fotografia. E eu trabalhava com a Cíntia e dentro do Globo tinha a Cristina Zappa. Então, nós éramos 3 fotógrafas, assim, tinha a Elisa, que trabalhava para... Tinha algumas fotógrafas, mas muito poucas dentro daquele mundo masculino pra caramba, né? Mas, sim, eu acho que foi muito interessante, sabe, ter passado por esse lugar. Acho que ele
tinha machismo, sim, acabava que algumas coisas sempre eram dadas para os homens, mas, assim, eu não via nem muito como machismo, sabe? Porque também eram pessoas que estavam lá há muitos anos, sabe? Eu trabalhei numa equipe, cara, que só tinha fera, Evandro Teixeira, Carlos Mesquita, Ari Gomes, Almir Veiga. Então, gente, era muita bagagem, sabe? Era muita experiência. Eu estava ali começando. Né? Mas foi maravilhoso ter passado por lá. Eu acho que eu sempre fui super respeitada lá dentro. Tinha esse editor, o Alberto Ferreira, que era uma pessoa que te ensinava muito, porque ele era um editor incrível, cara. Ele pegava um filme que saía de lá do laboratório e, de repente, botava numa mesa, eu olhava ali aquele filme, essa foto é maravilhosa, amplia grande, vai isso, aquilo. Então, era um cara que tinha um olhar de lince. E era um cara, principalmente, que ele te jogava na rua, sabe? Não, vou com alguém. Não, vai com alguém nada, vai sozinha, sabe? Vai lá e faz, sabe? E foi um aprendizado, foi muito maravilhoso ter passado esse tempo no JB. E é uma relação que eu tenho até hoje com pessoas de lá, sabe? Com a redação, que a gente tinha uma parceria muito grande, sabe? Com o pessoal da redação. Então, tenho os encontros do JB até hoje. E aí a vida foi seguindo. Eu saí de lá, tinha dois filhos. E fui trabalhar em estúdio um tempo, mas não era minha fazer publicidade. Estou aqui com o Ian, que o pai é um fotógrafo maravilhoso de publicidade. Mas esse mercado, eu achava assim, não, vou ter autonomia. O jornal realmente era uma coisa que você trabalhava muito. Você trabalhava 15 dias seguidos, praticamente, você tinha uma folga. E eu, não, vou trabalhar em publicidade, vou fazer o meu esquema. Gente, ao contrário, publicidade, você trabalhava 45 horas por dia. Era uma loucura total, era na época do filme, você tinha que revelar, editar, copiar, sei lá mais o que. Era muita demanda, você tinha que ser muito bom, tinha que ter um sangue frio absurdo. Então eu falava, não, esse estresse eu não quero, sabe? Eu acho que o estresse do jornal, que também era uma coisa, né, sabe? Era uma responsabilidade. Tinha sido suficiente. Eu falei, eu vou procurar outros caminhos dentro da fotografia. E aí acabei entrando na arquitetura e fiquei muitos anos trabalhando com arquitetura. Foram 25 anos trabalhando com fotografia de interiores. E isso, para mim, foi uma experiência maravilhosa também, porque eu acabei convivendo com muitos arquitetos, né? Então, absorvendo aquele olhar dos arquitetos, cada um diferente do outro, pensando no espaço. E fotografar interiores é uma aula também, porque sabe, são espaços enormes e você tem que dar um recorte, qual é o recorte que você vai dar. Eram câmeras grandes, tripé, iluminação, qual é a luz de dentro, qual a luz de fora. Não é como você faz hoje, que você bota um tripé e faz 3 exposições e junta depois no computador. Você tinha que conhecer aquilo que você estava fazendo realmente, né, sabe? Você não podia interferir na luz da pessoa que tinha criado aquela luz. Foi uma escola maravilhosa também. Com certeza. Eu acho difícil fazer ambiente. Não é fácil, não. Mas foi também, assim, foi um caminho muito bom. Fiquei muitos anos lá e eu conheci muitas pessoas legais. Eu acho que também impregnou a fotografia que eu faço hoje, sabe? Eu acho que a fotografia que eu faço hoje, ela tem uma coisa muito contaminada por esses anos todos de convívio com a arquitetura, sabe? Muito legal. Seus filhos, tem algum que gosta de fotografia, migrou para essa área? Olha, meus filhos, foi uma coisa engraçada. Uma vez eu levei eles para participar de um concurso do Jardim Botânico e os dois ganharam o prêmio, primeiro e segundo lugar. Olha, que legal, da mãe aí. Mas nenhum dos dois é fotógrafo. Assim, um é artista e também designer, é o Felipe. E a Júlia trabalhou com cinema à época, com produção, e hoje com cenário, e hoje ela está com uma editora e está morando em Tiradentes. Assim, os dois estão nessa área, e o pai também era designer, né? E era professor de gravura, então assim, ele estava meio contaminado. Foram contaminados. Não são fotógrafos especificamente, mas trabalham com imagem, com construção na imagem.
foram Muito bom. contaminados. Muito bom. Vai fazer sua pergunta que você gosta? Não, eu posso fazer essa. A gente até nem tem feito ela tanto. Qual foi a primeira câmera que você teve na mão, que você mexeu? Você lembra disso? Não, eu me lembro. A minha primeira câmera foi uma câmera que era uma Pentax, que meu pai me deu. E aí depois você falou que a tua mãe fez muita pressão, Ana, para você quando foi que você queria trabalhar com fotografia. Meu pai sempre deu uma força enorme para a gente ser autônomo, ir para o mundo, fazer as coisas, ser independente. Mas quando eu falei para ele que eu ia trabalhar na fotografia de um jornal, ele virou para mim e falou assim: mas minha filha, na fotografia, não dá para você escrever, não. É isso. Porque na realidade, assim, a minha geração foi a primeira geração de fotógrafos formados, né? Então, você entrava na fotografia, assim, você lê a história de Evandro, do Walter Firmo, todo mundo aprendia na internet, comprava catálogo, não sei mais o que. Né? Então, ele achava que como é que você, mulher, vai trabalhar dentro de uma fotografia de um jornal, vai para a rua, vai subir morro, vai isso. Ele ficou meio assustado, mas depois ele virou meu maior fã, sabe? Eu até dediquei meu livro de Copacabana para ele, porque ele foi uma pessoa que acompanhou sempre a minha vida, deu maior força, entendeu que era aquilo que eu queria fazer e ia tudo certo, sabe? Muito legal. A minha mãe até bem pouco tempo perguntava quando que eu ia voltar a trabalhar. Né? Enfim, vamos lá. Faz parte. Kitty, como é que começou? Assim, eu vi algumas exposições suas e eu sei que para mim é bem claro que tem uma interferência, uma influência, na verdade, muito forte do seu trabalho com arquitetura, né? Como esse daqui, que foi uma exposição linda. Eu vi no CCBB, no CCJF, né? Mas já deve ter passado por outros lugares. Campos de altitude. Como que começaram os trabalhos autorais? Pois é, quando chegou em 2000, a minha vida deu uma reviravolta. E aí eu parei para pensar muito sobre a vida, sabe? E as escolhas que a gente vai fazendo. E falei, bom, eu escolhi ser fotógrafa, né, sabe? E o que eu quis com essa escolha? O que eu quero com essa escolha, sabe? O que eu quero da imagem? O que eu quero falar, sabe? Através da imagem. E eu só estava... Quando você entra nesse ritmo de trabalhar para os outros, é muito louco, porque você acaba trabalhando compulsivamente e vai deixando as coisas que você quer fazer de lado. Então, eu resolvi fazer uma coisa paralela, sabe? E começar a fazer a minha fotografia. E aí, junto com isso, aconteceu uma viagem que a gente foi para Argentina, um grupo grande de fotógrafos, fomos para um Festival da Luz na Argentina. Uhum. E foi uma viagem muito interessante, porque não tinha o Festival de Fotografia aqui no Brasil. Eu acho que talvez tivesse o do Sul, que foi o primeiro, mas aqui no Rio não tinha. O Guran foi com a gente, foi um grupo bem grande. E a partir dessa viagem, surgiu a ideia tanto de fazer a pós-graduação, a da Cândido Mendes, que o Guran organizou, como de fazer o primeiro festival de fotografia aqui no Rio. Então, esses festivais, assim, eu acho que o festival hoje, né, porque hoje você tem festival pelo Brasil inteiro, é uma forma muito importante de participação da fotografia, né? Ele te abre muitas portas, tanto você podendo expor, e hoje você tem uma coisa além da exposição, que é essa leitura de portfólio, o contato com leitores de fora que vêm para cá. Então, o Festival do Rio Grande do Sul, o FotoFest, é um festival que traz muitos leitores internacionais. Você tem o próprio Foto Rio também, e outros festivais. Tem o Festival de Fortaleza. Enfim, essa participação no festival é uma coisa que eu aconselho para todos os fotógrafos hoje que querem fazer da fotografia um caminho, sabe? Porque ele te dá visibilidade, ele de alguma forma, ele te ensina a editar, porque você manda um trabalho, você tem que aprender a editar aquele trabalho para inscrever numa projeção. Não precisa ser uma exposição, porque a exposição é caro, gente. Mas para ti você seleciona 10 trabalhos e fazem uma exposição na praça, super bacana. Então, você tem
brechas para entrar e para ter visibilidade muito mais acessíveis do que você hoje realmente fazer uma exposição, porque a gente sabe o que custa fazer uma exposição, né, sabe? Muito caro. Então, mas acho que você tem o Instagram, hoje você tem um acesso muito diferente, né? Assim, você consegue ter uma visibilidade muito diferente. A fotografia é uma loucura, porque você tem milhares e milhares e milhares de pessoas fazendo fotografia, mas, ao mesmo tempo, assim, quem são essas pessoas que vão ficar, né, sabe? Quem são as pessoas que encontram brechas e que querem realmente ser fotógrafos, né? E que querem construir uma história com a fotografia? São duas coisas diferentes, né? Total. E eu acho que o Instagram, ele pode te dar isso, mas o Instagram, ele te dá aí 10 milhões de outras pessoas que estão ali competindo com você, né? Eu acho que na hora que você edita um trabalho, manda para um festival, manda para uma projeção, faz uma leitura de portfólio, você tá focando naquilo. Você está dividindo, né, com uma É. dezena de pessoas e não com milhões de pessoas. E você vai numa coisa mais focada, você vai ouvir sobre o seu trabalho, né, sabe? E caso você seja selecionado, que é diferente do Instagram, que você vai passar na frente de alguém ali, e aí a pessoa tem que gostar da sua foto para ir lá ver, vai estar o teu nome lá se você estiver selecionado para alguma exposição, alguma mostra, algum edital, alguma coisa, seu nome está bem ali, e aí você começa a fazer parte de um cenário de fotografia que é diferente de expor na internet, né? Eu acho que tem uma força muito maior, na verdade. E ali até hoje, você está falando que vocês estão fazendo aí uma semana de mulheres, mesmo a fotografia feminina, né, sabe? Quer dizer, não é a fotografia feminina, a fotografia das mulheres, que é uma coisa bem diferente, mais ampla, né? Eu acho que hoje ela tem espaços muito interessantes, né, sabe? Você tem as Mulheres Luz, que é uma plataforma, um site da Mônica Maia, que reúne um grupo de fotógrafos que expõe o trabalho delas, que leva isso para outros lugares, né? Você teve um marco muito forte, que foi a convocatória que a Vânia Correia fez para as mulheres fotógrafas brasileiras. Isso foi acender um fósforo, porque a gente nem tinha ideia de quantas mulheres fotógrafas tem, sabe, aqui no Brasil, e não tinha esse contato com todo mundo. De repente, a Vânia faz uma convocatória para um retrato em frente ao... Gente, ali na Cinelândia. A Câmara do Deputado? Não. O Museu. Biblioteca Nacional. Municipal. Teatro Municipal. Nós tudo que tem ali. Eu ia falar amarelinho. Não, nós nos reunimos em frente ao Teatro Municipal. E foi incrível, cara, porque foi uma adesão total. Veio gente do Pará, veio gente da Amazonas. As mulheres resolveram se encontrar e aquilo ali criou uma força incrível. Para falar, gente, nós somos muitas, sabe? E a partir daí, acho que teve uma história assim com a mulher. Elas foram para festivais, divulgaram o trabalho de muita gente. Então, acho que hoje a fotografia feminina das mulheres tem um peso, sabe, bastante grande. Agora, o ano passado, a Yara Schneider lançou um livro sobre as fotógrafas brasileiras, né, sabe? Eu acho que precisa lançar vários, porque faltou muita gente, mas mesmo assim ela conseguiu reunir o trabalho de muitas fotógrafas ali. Acho que isso são coisas que vão marcando o papel da mulher na fotografia brasileira, né, sabe? A gente está aí, a gente teve tem uma história, tem fotógrafos que começaram lá atrás, que eram poucas, mas que vieram da Alemanha, que construíram ali uma basezinha, né? Tem a Maureen Mesiliat, tem a Cláudia Andujar, que deixou esse trabalho incrível, né? E agora a gente está vendo essa situação louca, sabe? Do que está acontecendo lá com os índios. Os Yanomamis, né? Bem atual isso aí. A gente não quer fazer só uma temporada de mulheres. A gente quer primeiro fazer essa temporada para equalizar, porque a gente percebeu que basicamente tinham homens. Que basicamente tinham homens, e aí não é legal, assim. Você tem escola de fotografia
Eu também trabalhei na escola de imagem, quando era em Botafogo, do Vinícius Matos. E lá, o nosso público era de 66% feminino, assim. Então, cadê essa mulherada que não estava aqui, entendeu? Então, essa é a nossa necessidade de trazer essa representação também. Para que... Eu quero que fique normativo, não quero que fique, só no mês de março vamos chamar as mulheres. Não é essa a nossa proposta, né? Resolvemos fazer uma temporada por conta da percepção de que foi uma temporada muito masculina a primeira e a segunda a gente resolveu equalizar com uma terceira só de mulheres. E a partir dali a gente vai tomar mais cuidado para intercalar, sempre ter a opinião feminina colocada e a visão feminina colocada, e isso fazer parte, porque faz parte da fotografia. Não é uma coisa à parte da fotografia. A mulher está tão inserida quanto o homem. Engraçado. Meu pai tinha um estúdio que ele dividia com outros fotógrafos, eu não vou lembrar, talvez você lembre. Uma fotógrafa inglesa que tinha no Brasil, ela dividiu com a Derico, meu pai, um estúdio Robin. Não era Robin, é isso? Pode ser. E depois ela foi embora. Assim. Então, para mim, quando era criança, tinha fotógrafos mulheres, fazia parte ali do mercado. E tinha tal. a Márcia, que era sócia do Miguel. Isso. Do Miguel, não. Tem a Nana Gouveia, tem algumas outras. A Nana Gouveia, Mana Moraes. A Nana Gouveia a Patrícia Gouveia com a Nana Moraes. É isso, eu misturei as duas. Uma mistura foi isso mesmo. Foi isso mesmo que a gente estava falando. Tem algumas, mas para mim não fazia, eu nunca vi dessa maneira. E aí, engraçado, porque conversando com a Ana e percebendo a história, como realmente, se você não prestar atenção e deixar, isso de alguma maneira vai ficando de lado, sem você perceber, por uma normativa comum que a gente tratou como comum. Então vai lembrando dos homens e, né, e a gente resolveu tomar esse cuidado. E eu não sei também se está ligado com o que a gente estava falando ontem com a Gabi, que os homens são mais, sei lá, não sei se são preparados, mas eles já estão mais acostumados a botar a frente, a cara nas coisas. As mulheres são mais críticas, se cobram mais, são mais reservadas. Muitas vezes não querem aparecer, né? Então, eu conheço até casais de fotógrafos onde o homem, às vezes, quer que a mulher fale, mas ela não quer falar, porque ela prefere que ele fale, que ela não está afim. Então, isso acontece muito. Eu lembro que eu fui num evento que o Dante foi palestrar e ele estava falando da galera da fotografia popular, e ele falava das meninas, aí eu não conhecia as meninas. Aí um dia eu falei para ele, cadê essas meninas que você sempre comenta, assim, né? E ele falou, elas têm vergonha, não sei o quê. Aí eu falei, poxa, triste, assim, porque queria vê-las, né, na atividade, né? E aí agora, nesse último lançamento da revista deles, a Thaís Alvarenga apareceu, e aí ela estava com as alunas dela. Eu achei tão emocionante. Eu falei com ela, que maravilha ver que você está dando aula, sabe? Que você está passando o seu conhecimento para a galera, assim, que você está se mostrando mais. Aí ela falou, é um desafio e tal. Então, acho que é um processo, né? Que a gente tá... tanto que a gente passou pela gente, né? Que é real. A gente se ligou que quando viu tinham 2 meninas e 20 homens entrevistados, sem perceber. É porque eu acho que hoje, gente, a gente está vivendo um momento que a gente tem que estar atento a tudo, né, sabe? Porque a gente realmente está vivendo um momento de muitas mudanças, né? Mudanças em vários sentidos, né? Eu acho que além da mulher fotógrafa, as comunidades, os índios poderem falar deles mesmos, né? Os negros falarem até assim, que lugar é esse, qual lugar, você não tem lugar de fala, você qual lugar de fala, né? Sim, eu acho que é um momento realmente turbulento, sabe? Sim, em todos os sentidos. Acho que todos nós vamos aprender muito, né? Eu acho que daqui a um tempo as coisas vão se equilibrar, mas hoje, mulher, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai fotografar, sabe? Aqui, né, esse trabalho, o Campos de Altitude, foi um trabalho feito dentro das favelas do Rio, sabe? Das comunidades do Rio. Mas foi todo feito com muita delicadeza. Por que eu fiz esse trabalho? Apesar de eu não morar nas favelas. Por que eu quis falar das casas das favelas? Porque eu trabalhei 20 anos fotografando para revista de interiores, fotografando casa de
só os poderosos, sabe? Casa de milionários. Só a gente muito rica. E eu sempre quis falar, gente, qual é a casa das pessoas que realmente constroem as suas próprias casas? Constrói literal, constroem com as suas mãos, né? Erguem as casas, muitas vezes. Sim. E colocam o que lá dentro? Como é que essas pessoas vivem? Então, esse trabalho nasceu no momento que o Rio ia fazer 450 anos, e foi uma das cidades mais fotografadas, né? Que todos os fotógrafos antigos e novos passam por aqui. E eu queria falar qual é a paisagem da cidade hoje, né? 450 anos depois. Quem são as pessoas que moram nas melhores vistas da cidade, né? E como essas pessoas moram. Então, foi muito interessante, porque e foram coisas que foram acontecendo, assim, encontros que foram acontecendo. Eu não vou lá numa casa específica, não. Eu subi, assim, cada uma dos lugares que eu fotografei tinha uma história diferente. A primeira foto que eu fiz foi no Morro da Providência. Eu estava terminando no final do processo da demolição da perimetral. No dia da demolição, eu tinha feito o tempo todo ali acompanhando aquilo. Você documentou a demolição? Eu e vários fotógrafos. Depois eu vou falar sobre isso. Mas nesse dia da implosão, eu não tinha crachá, não tinha nada, não sou da imprensa hoje. E aí um amigo falou, vai ter a dona Jura do Morro da Providência, vai fazer um café da manhã para quem quiser, da imprensa, quiser ir para lá. E eu fui. E aí, quando cheguei, era um café da manhã maravilhoso, a dona Jura era uma figura incrível, com uma vista, realmente a gente viu a implosão assim, de camarote. E aí, acabou a implosão, eu descia, falei, dona Jura, ela falou, vou fazer um almoço. Eu falei, então vou lá embaixo ver o pós-implosão, mas eu vou subir para almoçar. E aí eu subi para almoçar, e quando eu subi para almoçar, eu falei, cara, agora eu vou pegar essa imagem e vou projetar na casa dela. Então, foi a primeira imagem dessa série. Que incrível. Como é que... E ela, assim, ela tem até um bar hoje ali, continua com esse bar, mas agora é uma coisa aberta mesmo. E volta e meia ela se posta aí no Instagram, que tá aí fazendo uma comidinha maravilhosa. Quero conhecer a Dona Jura, vale a pena ir lá, logo no bondinho, quando você sai do bondinho ali na estação. Eu nem sei se o bondinho está funcionando, mas é na estação ali, perto. Então uma pena não estar. Pois é, inacreditável isso. Mas aí, a partir daí, foram vários encontros, porque aí quem é que eu vou encontrar na Rocinha? Aí eu vou subir o Santa Marta, como é que eu vou subir? Tinha um grupo de turistas, eu fui lá que eles faziam visita guiada, aí eu fui conversando com eles. Então foram relações, sabe, tecidas ali durante um bom tempo. Aí em Ipanema tinha uma visita guiada que eu também me inscrevia. Chegou no dia, tinha um tiroteio, não teve a visita. Aí tinha uma garotada, assim, 3 meninas, elas dançando porque não podia subir, e elas estavam dançando ali na estação do elevador. Aí eu falei com a mãe delas, falei, nossa, suas filhas são incríveis, posso fotografar vocês? Tal. Combinamos de um dia subir, quando pudesse subir, ir lá fotografar. Primeiro, depois eu fiz a visita, que eu fazia a vista primeiro. Depois que eu tinha a vista, eu subia, ia fotografar as casas. E foi um trabalho, assim, que era uma coisa que eu queria muito que fosse uma relação íntima, realmente, que eu ia sozinha, eu não levava ninguém, eu levava meu projetor, o tripé e a câmera e pronto. E fui criando realmente uma relação com essas pessoas. E hoje, essa foto aí é uma foto, assim, a Júlia, que é essa menina do meio, ela tinha 17 anos, a mãe dela saiu ela morava no Cantagalo, saiu de lá e foi morar no subúrbio por causa da violência. E essa menina 6 meses depois, foi assassinada, foi chacinada, literalmente, com 2 amigos, que ela saiu de casa e nunca mais voltou. Foi passear com os amigos e nunca mais voltou. Então, assim, a fotografia te dá, gente, é uma coisa muito louca, que você, sabe, ela conta histórias e ela perpetua histórias. Eu tenho uma relação com essa mãe
esse trabalho ele já foi exposto, ele foi para a China, porque ele foi dentro do Foto Rio, na época da exposição do CCBB, eles tinham uma relação com o Festival da China e selecionaram uma exposição para ir expor na China, e essa exposição eu até fui junto. E depois ele foi exposto no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, numa galeria em São Paulo. Todas as vezes que ela vai para algum lugar, eu ligo para a mãe, e a mãe fala, cara, a minha filha está viva, sabe? Isso é uma coisa que, sabe, só a fotografia pode dar para gente, cara, né, sabe? Você ter essa memória da pessoa, sabe? Porque se você não existisse a fotografia, você fosse a partir de um livro, cada um ia construir a sua ideia de quem foi a Júlia, né, sabe? Sim. Mas aqui você olha, você pode não saber quem era a Júlia, né, como é que a Júlia era, assim, mas a imagem da Júlia tá aí, sabe? A Júlia é real, ela existiu. Essa foi uma das funções iniciais da fotografia. Exatamente. As famílias guardavam exatamente para ter. Você tinha, inclusive, pós-morte, se fotografava e guardava a imagem, porque aquilo com olhos colocados, tinha lá todo um processo. Era um dos primeiros mercados da fotografia no início dela, aqueles caras que viajavam, né, com suas câmeras pela cidade, eles faziam muito isso. De alguma maneira, lógico que hoje de uma maneira muito menos fúnebre, graças a Deus, e muito menos assustadora, viva, né? Muito mais viva, mas continua tendo essa função, né? Exatamente. Então, Você estava falando da exposição, que aí foi para a China. Então, e além disso, assim, essa exposição, depois que fotografei todo mundo, eu voltei na casa de todo mundo para entregar uma foto para ele, sabe? E alguns lugares a gente gravou um texto, uma fala deles falando sobre o que era morar naquele lugar, como é que era morar naquele lugar, qual a história deles. Tem uma foto dos relógios, que é no Santa Marta, que o Gilson fala que a mãe dele trabalhava numa casa e ela queria muito ter a casa dela rebocada, que era só tijolo, para ela poder ter relógio, porque a casa que ela trabalhava tinha um relógio. E aí, quando ela conseguiu fazer isso, ela teve o primeiro relógio e as pessoas começaram a dar relógio para ela. Hoje, essa casa é um hostel, recebe gente do mundo inteiro, todo mundo que vai lá dá um relógio para ela. Então, a casa é um mar de relógios, sabe? Então são histórias incríveis, né, que a fotografia conta e ele conta também dentro, e essas gravações fizeram parte da exposição. Então, assim, é quase um trabalho colaborativo, né? Kit, quando que você começou esse projeto? Esse projeto eu expus ele em 2017, mas eu acho que eu comecei lá para 15. A foto do relógio. Muito legal, né? Lá para o ano, sei lá, fiquei uns 2 anos pelo menos fazendo ele, ou mais até. E você já pensava em trabalhar com vídeo também, né? Já tinha a inserção do vídeo. Nem é vídeo. Eu não tenho vídeo, eu gravei os sons. Só o som. Eu achava que era o depoimento. Não, eu tenho uma certa resistência com o vídeo, assim, até hoje. Eu acho que o vídeo é muito importante hoje, mas eu sou muito apegada à fotografia. Eu tento fazer o vídeo, mas aí eu acho que tem que pensar em várias coisas ao mesmo tempo. É uma outra linguagem. É uma outra linguagem. Muito legal. E aí, assim, esse trabalho anterior que eu falei, que nasceu aí, como é que as coisas vão se conectando, não é que você faz uma série, depois faz outra série, não é nada disso, né? Assim, as coisas vão acontecendo naturalmente. Aquela história da perimetral... A implosão. Foi interessante porque teve uma exposição dentro do Foto Rio também, foi no Museu Histórico, que era uma curadoria do Milton Guran e da Julieta Reutemann. E era o Grupo Pandia, o Felipe Varanda, o Paulo Marcos, eram 5 fotógrafos, o Wilson. E falei, gente, isso é uma memória da cidade que vai para o espaço, né? E aí, com a exposição montada, eu sugeri que nós todos colocássemos numa caixa, num baú vedado, tal. Uma cápsula do tempo. Uma cápsula do tempo. E
essa memória foi guardada. Tinha um livro que a gente botou dentro da exposição para as pessoas mandarem recados para o futuro e falarem sobre a situação, quem era hoje, qual ia uma mensagem para o futuro. E o Guran e nós enterramos na Praça Mauá, ali na época da obra, da reforma. Então, essa caixa está lá enterrada na Praça Mauá, sabe? Quem sabe um dia vão achar numa próxima reforma, né? Porque... como apareceu o Cais do Valongo, né? Exatamente. Eu acho que a ideia surgiu a partir... Porque era exatamente o momento que era a descoberta do Cais do Valongo e aquela história toda vindo à tona, né? Muito legal. Eu não sabia dessa Muito história. mesmo. Achei interessante também, porque a gente fala muito aqui da dificuldade de criar projetos e narrativas, sei lá o que, e o que você está contando, que é uma coisa muito mais natural do que especificamente agora eu vou fotografar casas de família com projeção. Uma coisa, você estava fazendo um trabalho e aí você resolveu projetar aquele trabalho na casa da menina, da senhora que você gostou, e dali você teve uma ideia que você começou a repetir ela, óbvio, a ideia, mas como é mais natural do que especificamente uma coisa programada. E também eu acho assim que as coisas nunca são exatamente da forma, né, que você idealiza. Você começa a ir para campo, né? Você pode ter uma ideia, vou fazer dessa forma, mas na hora que você vai para o campo, as coisas vão acontecendo de outra forma, né, sabe? Então você pode falar, eu quero falar sobre determinado assunto, né? Eu queria falar sobre a Tafona, eu tinha uma curiosidade enorme para ir à Tafona, eu não conhecia a Tafona, não tenho uma relação com o meio ambiente, com o mar fortíssimo, né? Assim, anos que eu ando na praia de Copacabana, nasci na praia de Copacabana, meus pais se conheceram nadando na praia de Copacabana, então a Tafona era um lugar que estava no meu imaginário, mas não tinha a menor ideia o que eu ia fazer em Atafona, sabe? Eu simplesmente queria ir lá. E aí, quando eu cheguei, o que é aquilo? Como é que eu vou juntar, né? E aquela parte daquela arquitetura lá destruída, é muito forte aquilo, sabe? E como é que ia juntar aquilo, né? Então, assim, o trabalho foi todo pensado a partir de estar ali, sabe? E de encontrar uma solução que eu pudesse juntar as duas coisas, sabe? Então, não adianta, às vezes, você, né, assim, uma foto, um caminho, você está andando, aquilo. Copacabana é muito um laboratório para mim, sabe? Ele é um livro, eu editei esse livro em 2011, mas ele não é fechado. Eu continuo andando em Copacabana, eu continuo sempre fotografando em Copacabana. Às vezes eu passo meses sem fotografar com a máquina na coisa, porque eu acho que também você tem que estar com muita conexão, né? Assim, para você fotografar, eu acho que você tem que estar ali conectada, né? As coisas parece que vão se abrindo, é que nem você está estudando um determinado coisa, daqui a pouco você encontra uma coisa com aquele assunto que vai te levar para um outro lugar, né? Eu acho que a vida, ela é sempre assim, né? Uma carta vai abrindo a outra, né? Sabe? E se você não tem... e ela só abre se você tiver interesse, estiver aberto para aquilo também, né? Muito legal. As referências, né, fortes de cada um, aí dá para ver direitinho no trabalho, quando a gente conhece um pouquinho mais do fotógrafo, né? Quando a gente ouviu o Rogério aqui falando dos projetos dele, tinha muito sentido com as referências do que ele viveu, né? E agora você contando do seu, muito incrível, isso é muito legal. Gente, mas a gente fotografa, né, com a nossa bagagem, com as coisas que a gente leu, com os nossos sonhos. Eu estou num momento muito ligada nos sonhos, sabe? Porque estou pensando aqui, estou desenvolvendo um projeto que tem muito a ver com as coisas que eu... 2000, quando eu era jovem, eu achava que eu me interessava no mundo, sabe? Portas da Percepção, Dom Juan, assim, o que é além do que a gente vê, né, sabe? Muito legal. E eu acho que a fotografia é isso, né, sabe? Eu acho que a gente está sempre buscando o invisível, né, na construção realidade, da própria né, personalidade, sabe? né? De quem é você mesmo. Exatamente, né? Você... Exercício bom de autoconhecimento. Né? Eu tendo a trazer muito, a Aninha até às vezes conversando comigo quando a gente faz a análise aqui, que eu tento trazer muitas coisas para mim, né? Assim, é engraçado porque é natural, né? A gente só consegue enxergar o mundo por dentro do que a gente conhece, do que a gente viveu. Então,
Mas eu tenho dificuldade de trazer isso para o meu trabalho fotográfico. Eu tenho falado disso aqui. Porque quando eu vivi, e a gente já falou disso aqui, num mercado de fotografia publicitária ou de moda, é muito voltado para o resultado final e o financeiro depois, né? Então essa é a jogada do negócio. Eu tendo a ter uma dificuldade de me encontrar como fotógrafo Ian, e não como profissional da fotografia. Aí profissional, eu tô aqui fazendo um podcast, tenho projetos, tenho coisas, mas o que é o que o Ian gostaria de fotografar, o que traz é impressionante como, e aí ouvindo você falar e voltando para o que a Aninha estava dizendo, como tá tudo dentro de mim, na verdade. Quando você falando, eu tô pensando aqui nas minhas coisas, tá tudo aqui. Porque na realidade a gente acostuma, isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito ligado, né? Porque a gente acostuma a trabalhar com pautas, né? Sabe? Com job. É isso. Sabe? É isso aí. E para mim é muito fácil fazer isso, tá? Exatamente. Você me diz um tema e o que eu tenho que fazer e se me mostrar uma referência, então facilita muito mais. Mas agora, do zero... E você trabalha com a expectativa do outro. Eu acho que a fotografia, na realidade, ela só se dá mesmo, né, a partir do olhar do outro, né, sabe? O outro. Então, esse diálogo só termina realmente, né, sabe, a partir do olhar do outro. Né? Mas, assim, quando você está trabalhando sobre encomenda, você quase sabe qual é a expectativa do olhar do outro. Né? E quando você está colocando as suas coisas para fora, né, sabe? Você tem uma atenção, porque é que nem você escrever, você pintar uma tela em branco, né, sabe? Você se expor, né? Você se expor, né? Eu demorei 20 anos para fazer isso. Tomara que eu não... É difícil, viu? Vou te falar. Não é fácil não, não é fácil não. Não, esse podcast tem a ver com isso. A minha parte, que topei a maluquice da Aninha, tem a ver com isso. Eu falei, cara, eu preciso me entender como ser humano fotógrafo, e não só como profissional da fotografia de uma área. Como alguém que conta alguma história. É duro, viu? Você sabe bem. Terapia aqui com a gente. A gente faz sempre, né, Aninha? Aqui. Sempre sai uma terapia. Ontem teve, tá... ontem direto tem. Kit, você comentou das exposições, dos festivais, mas você não falou de um projeto muito bacana que você tem lá no Ateliê Oriente. Fala fã. Que eu não sei se vocês estão fazendo, mas antes da pandemia eu sei que vocês faziam, que era uma convocatória para uma exposição, não era só de foto, tinha com os artistas de obras de arte mesmo também, não tinha? Pintores ou esculturas. Eu lembro que eu participei de uma convocatória muito por força de uma aluna, Mônica, que ela participava sempre, e ela falou, você tem que mandar foto. Eu falei, eu não vou ser selecionada. Ela, você vai mandar foto. Aí eu mandei, fui selecionada e a gente expôs lá. Isso era Feira de Arte. Feira de Arte. Bom, só resumindo aqui rapidamente o que foi o ateliê nasce em Santa Teresa, né? Comigo primeiro, eu e o Renan, que fomos para lá. A gente queria levar caramba, me deu um branco agora. Meu Deus, meu amigo César Barreto. E aí eu não sabia que o Renan era um dos fundadores. É. Eu já conhecia aqui na Glória já. Nasceu assim, fomos nós três, a gente queria um espaço, na realidade, para a gente trabalhar juntos, e nós três trabalhávamos, de alguma forma, a gente tinha uma ligação por causa do Rio de Janeiro. Mas o César falou que não ia para lá de jeito nenhum, que ele não gostava de subir ladeira. Mas o Renan é de Santa Teresa, né? O Renan sempre morou em Santa Teresa, tinha uma ligação, eu não tinha nenhuma, e fui para lá, e foi uma experiência muito interessante. Depois o Thiago Barros foi para lá. Thiago Barros é fotógrafo, impressor de primeira. Né? Sim. E aí, a partir do Thiago estar trabalhando ali, a gente tinha uma visita constante de fotógrafos lá, porque as pessoas iam imprimir com o Thiago Barros, pessoas mais variadas e mais feras, Walter Carvalho, etc. Verdade. E então aquilo começou a ter um movimento grande da fotografia. Era um espaço muito bacana, teve o Renan envolvido com portas abertas, então a gente começou também a fazer eventos, exposições, tinha projeção na vitrine, que era um evento espetacular, que a gente ficava do lado de fora ali, e várias outras ações. E acabamos, o Renan saiu,
teve que sair de Santa Teresa. E a gente acabou descendo para a Glória, e aí já era o Paulo Marcos, sócio, e o Thiago Aninha, que depois saíram ano passado, antes da pandemia. Mas o ateliê, assim, ele nasce desse encontro de fotógrafos, e ele sempre teve essa questão, sabe, de discutir a fotografia, de abrir a fotografia, de promover encontros, promover exposições. E a gente, durante, sei lá, são uns quantos anos que foram, a gente fez mais de 500 encontros. Exposições incríveis e conversas, e sempre, assim, também tentando abrir, sabe, para LGBTs. Teve a última exposição foi da Bettina Polaroid, que é uma drag. E tivemos... Ótimo nome. Bettina Polaroid. Eu fiquei pensando, falei, ela vai dizer que é parente da quem inventou o Polaroid. Muito bom. Quando ela assumia a drag, se vestia de drag, o Beto, o nome dela é Beto, ele é fotógrafo, e ele assumia ela como fotógrafa. E aí, cara, tem um trabalho incrível mesmo de autorretratos e de fotografar as outras drags. A gente deu uma grande festa. Ele é do Rio? Belíssima figura para você entrevistar. Vamos chamar. Não, fala para ele que só pode vir aqui se vier drag. Tem que ser Bettina. Ou a gente pode fazer meio a meio, faz metade ele, metade vem a drag. Também, pode ser, ia ser errado. Muito legal. E então a gente sempre teve essa preocupação, assim, com as mulheres, cursos de história da fotografia das mulheres, com a Simone Rodrigues e a Roberta Barros, de encontros feministas. Então, muita gente, realmente. Eu acho que a gente botou assim, muita semente no ar e muita discussão sobre a fotografia, né? Maurício Lissovski, que passou por lá, Milton Guran. Não, fala do Maurício. Eu chorei lá em São Paulo. Chora, né? Porque eu não sabia que ele tinha falecido. E aí eu fui ver uma exposição no IMS. Quando eu cheguei, eu entrei na exposição e tinha uma dedicatória para ele. Porque ele tinha participado da curadoria. Eu falei, como assim? Aí eu mandei mensagem para uns amigos da pós, eles falaram, Ana, faleceu. Eu falei, cara, triste. Muito triste. E ele deixou um texto que é bem interessante são as 10 proposições da fotografia do futuro. Depois vale a pena até vocês darem uma olhada. Eu vou te porque pedir, ele fala sobre isso, né, assim, desse milhares de imagens, sabe? Como é que vai ficar nesse caminho, né, sabe? Ele era maravilhoso. As aulas dele na pós, eu saía de lá encantada. Pois é. Então, assim, passou muita gente legal por lá. Hoje a gente está só virtual, mas continuamos fazendo coisas, participando muito dos festivais, sempre com convocatórias. Mas essa feira que você falou se chama Arte Feira... Agora me deu um branco aqui no nome dela. Mas foi uma feira que começou no ateliê, depois ela foi na Vila Aimoré. Isso, eu participei, era na Vila Aimoré. E era uma feira muito interessante, porque ela não era só de fotografia, tinha performance, tinha vídeo, tinha palestras, tinha as oficinas. E a nossa ideia é resgatar isso, mas com a pandemia isso ficou meio adormecido. A gente até tentou inscrever num desses editais, por enquanto ainda não rolou, mas acho que vai rolar. Eu acho que agora vão abrir outros editais. A gente já tem um espaço super bacana lá no Cais do Porto para fazer, mas por enquanto ainda está em stand-by. Mas a gente tem feito sempre convocatórios para os festivais, porque como a gente estava falando, que essa participação no festival é super importante. A gente sempre leva para Paraty, levamos esse ano a gente levou uma exposição que acabou começando em Paraty, depois ela veio para o Rio e foi para o Festival de Fortaleza, que se chamava Vento Vai, Vento Vem. E isso é legal porque realmente você começa a divulgar o nome, ali entrou e a exposição ficou muito bacana o conjunto, sabe? Ela teve uma liga muito boa entre os trabalhos e é uma forma realmente de você botar o seu trabalho no vento, né?
Ah, e o Como a legal gente falou no também... início, né? É. Exatamente. Se aparecer, é um É. caminho muito interessante. É. Não, e o legal também da feira é que eu lembro que vocês deixavam aberto para a pessoa fazer a inscrição da sua imagem de acordo com o tema, mas você podia definir qual era o tamanho da impressão que você queria fazer. Você tinha toda uma liberdade assim para colocar como que você pensou, né? E você definia também o preço, você podia vender a sua foto lá na exposição, muito bacana. A ideia da feira, na realidade, é isso, né? Porque você hoje, para participar de uma feira dessa, você tem que participar a partir de uma galeria, você tem que fazer parte da galeria. É tudo muito complexo, Claro. gente. Assim, existem galerias, mas é um mercado ainda muito fechado, é um mercado reduzido, né? Então, ela te dava acesso, primeiro, ao próprio cliente, né? De você poder conversar direto com o cliente. Cheguei lá, gostei da sua foto, olha lá, o artista, sabe? Como é que é isso? Como é que é o trabalho e tal? Normalmente, você, quando se participa de uma feira, tem um representante ali, né? Falando sobre aquilo. E essa possibilidade de você comercializar, né? Porque é muito difícil isso, você comercializar a sua imagem hoje, assim, sem uma estrutura, né? Eu achei incrível. Ainda fiz a impressão com o Thiago Barros, que é um fera. Sim. E aí seu trabalho fica bem mais bonito. Com certeza, ajuda. Porque ele sabe valorizar as coisas. A escolha do papel, a escolha do É, tom, ele e sabe- tamanhos, o cara te dá uma... Ele te dá uma aula, ele sabe o É. que vai funcionar ali com aquela imagem. Fala, ó, se você usar esse papel, vai ficar bem mais legal. Então, tem toda uma consultoria ali. Claro. Exatamente. Eu acho que você trabalhar com impressora legal, o cara lê a sua imagem, né? Ele vê o que sabe? Ele te propõe, ele discute a imagem com você, né? O Thiago, eu trabalho com o Thiago. O Thiago começou muito jovem, porque ele é um garoto ainda, mas ele, assim... Ele tem quantos anos? Porque ele tem cara de novinho. Ele né? tem uns 40 e poucos anos, mas ele trabalha, ele tinha um laboratório ali na subida do Rio Comprido. E nós todos já trabalhávamos, imprimíamos com o Thiago. Então, quando a gente passou para o digital, foi assim, e agora? Sabe? Como é que faz? Sim, mas eu acho que da mesma forma que o Thiago teve que passar no susto também, né? Assim, nós fotógrafos meio passamos no susto, né? Foi um momento muito... tem que ser, sabe? A partir de agora é isso, sabe? Não tem muita opção. Ele sabe muito. Eu lembro que uma vez eu fui buscar uma foto do Gui Veloso, que o Gui imprime com ele aqui no Rio. Né? O Gui não é daqui, mas imprime aqui às vezes com ele. E ele tinha me dado de presente uma foto. Eu fui buscar. Aí ele falou, mas por que você tá pegando a foto? Eu falei, não, porque ele me deu. Ele, mas por que ele te deu? Você conhece ele não? Aí ele todo desconfiado. Eu falei, não. Ele foi meu professor na pós e tal. O Thiago é muito legal. O Gui deu aula lá pra gente também, fez workshop lá no ateliê. O André Arruda também, né? André Arruda, Gui. Só fera. Só fera. Só fera. O Vitor também, que dava aula de filosofia, não sei onde ele tá agora. Ainda tá. O Vitor tá fazendo um mestrado não sei se é na Dinamarca que ele tá num lugar por aí, Noruega. Mas eles têm uma aula de filosofia, que ele, o Gustavo online. Posa e o Paulo Marcos. É uma aula online. Aliás, no ateliê, no momento, a gente continuamos online. E, assim, é o futuro, né? Eu acho que é o futuro, assim. Acho que tem alguns encontros, a gente tem ainda uma residência que não é online. Claro, na residência não dá para ser online, mas as aulas em geral são online, até porque você com isso você teve essa possibilidade, né, de ter professor lá no Raik Parta, a outra em Portugal, tem a mentoria que a Ângela está em Portugal, a Alexandre Sequeira em Recife. Alexandre Sequeira é maravilhoso. Belém, eu sou né? muito fã dele, meu Deus do céu. Pois é, já passou por lá também, já deu aula lá também. E dá muita aula, a gente faz volta e meia tem um curso com ele. Ele é maravilhoso. Quem sabe um dia ele vem ao Rio. Ué, tamo aí. Não sei. Ai, meu Deus. Deixa eu ver como é que a gente tá Como é que tá de horário aí? Dá pra ir mais um pouquinho. Vamos lá. Continue.
Você não quer perguntar nada? Não, Tá tô muito achando. caladinho hoje, Eu tá? tô, não, porque eu tô ouvindo, tem muita coisa pra falar, né? Não, você sabe a linha de melhor do que eu, né? Mas Não, é só por isso. Não, então, Kit hoje. Não, mas você sabe a linha você conhece a história, conheço porque eu tô a mercado história muito delas. mais do que o que eu sei, mas eu acho. Kit, a gente falou aí vou voltar para aquela pergunta clássica que é agora. E qual equipamento você está usando hoje? O que você tem usado agora? Olha, A gente falou pouco de equipamento Ele hoje. tá querendo vender a minha câmera. Ia te Gente, oferecer uma. eu agora estou assim com um baú em casa que eu quero distribuir, tentar ver o que funciona, o que não funciona, coisas analógicas, assim, eu quero guardar alguma coisa analógica de vez em quando. Sim, esse trabalho, esse projeto de Copacabana é um projeto que eu gosto de volta e meia botar um filme na máquina, porque ele nasceu com o filme, ele tem uma relação com o filme direto, né? Porque não é simplesmente porque eu estou fazendo com o filme, mas é porque o grão faz parte dessa linguagem, né? Claro. Dele. Mas eu tô com eu sempre trabalhei com uma Nikon a vida inteira, depois daquela primeira Pentaxzinha, sempre tive Nikon. Migrou para Nikon e ficou. Porque aí no jornal todo mundo trabalhava com Nikon, as lentes eram Nikon e eu fiquei impregnada com aquilo. Sim. Mas eu tinha uma D700 que era muito pesada. E aí, realmente, agora, um tempo atrás, eu comprei uma Fuji. Essas Fuji filmes, nem sei qual SLX. Deve ser uma Não XT, sei. né? Mas é mirrorless já ou ela ainda é DSLR? Não, ela é mirror. A mirrorless, aí fica mais leve. acho que a Fuji é só mirrorless. Só tem mirrorless, né? É. Mas ela eu queria uma lentezinha pequena, acabei que comprei uma meia tele, que nem é o que é o objetivo, mas acaba que você fica meio viciado naquilo, porque não quero ficar só podendo trabalhar, eu não quero ter 10 mil lentes mais, sabe? Realmente não quero, eu quero facilitar a vida bastante. Então tá faltando eu comprar uma lente normal, pequenininha, para ela ficar bem leve mesmo, porque com essa meia tele ela não é tão leve assim. Não chegou no tamanho que você queria. Não chegou ainda no tamanho que eu quero. E aí eu continuo a pergunta, como é que tá a sua relação com fotografia em celular? Para falar a verdade, assim, meu celular era bem mequetrefe, não era um super celular com uma câmera maravilhosa, assim, agora eu dei um upgrade, então eu imagino que eu vá começar a usar mais o celular, mas eu acabo muito dependente da minha câmera, sabe? Mas e como é que você vê essa foto de celular hoje, independente da sua? Não, eu acho que a foto celular, gente, chegou para ficar e isso aí, né? Ela tem um espaço cada vez maior, né, sabe? Eu acho que ela possibilitou, né, uma democracia da fotografia e não tem retorno isso, né? Mais uma mídia, né? É mais uma mídia possível, né? Eu acho que não é assim, não é que a fotografia é o celular ou é a câmera, sei lá o que, XPTO, né, sabe? Eu acho que o que vai fazer a imagem, na realidade, o que vai fazer a diferença é o que está dentro, né, claro. Sabe? De novo, voltando para dentro da gente. É a tua relação com a fotografia, com o espaço, com o que você quer falar, né, sabe? Então, eu acho que se o teu acesso é o celular, né, vai fundo no celular, né? E eu acho que o celular ainda tem isso, te possibilita filmar, editar, né? Assim, ele te dá uma ferramenta completa. E uma rapidez. Vai estar no seu bolso a qualquer momento. Exatamente, você não vai largar ele, né, então. Sabe? Exatamente. É uma câmera, é a famosa câmera no pescoço do fotógrafo, né? O fotógrafo tinha que andar com a câmera no pescoço. Exatamente, assim. Eu conheço poucos. Você fez jornal, você sabe bem disso, né? Mas eu acho que assim, tem duas pessoas que, para mim, são símbolo da câmera no pescoço. É o Evandro Teixeira e o Walter Firmo, né? Sabe, os dois. O Evandro, sabe, eu ficava impressionada. Ele, o tempo todo, gente, a gente vai tomar um café, enquanto a gente está tomando café, ele já fez 10 fotos da rua. Sabe, o cara realmente ele fotografa o tempo todo, porque ele vê a fotografia o tempo todo, sabe? Pensa como fotógrafo, só é fotógrafo, né? Eu conheço alguns assim também. É incrível isso. E o Walter, eu acho que tem isso também, né? Assim, ele não sei se ele é tão compulsivo. Eu tive bem mais contato com o Evandro, né? O Evandro a gente conviveu muito, né? Mas o Walter, eu acho que ele tem essa relação de
sempre estar com a câmera, porque sempre ele pode encontrar uma coisa inusitada ali, né? Aliás, falar em Walter, imperdível a exposição dele, né? Sabe? CCBB, né? Mestre Walter tá lá, assim, com toda a sua potência, né? Tá no CCBB. Hoje a minha mulher foi com meu filho no Museu do Amanhã, o Sebastião Salgado tá lá ainda. Aliás, que exposição maravilhosa. Ela mandou uma foto hoje e eu achei que já não estava mais, estava lá ainda. Então, são duas. É importante. Se você está no Rio, né? Estamos em janeiro aí, muita gente no Rio de Janeiro ainda, de férias. Exatamente. Tem o carnaval aí pela frente, então muita gente de fora do Rio vai vir. Né? Aproveita que provável que vocês ainda peguem essas duas exposições. E eu acho que um assunto, né, que tá aí na pauta, que a gente tem que ver, entrar, falar, discutir e tomar, né? Tomar pé do que realmente está acontecendo, né? Tem alguma coisa acontecendo, né? Tem uma coisa grave aí acontecendo. Claramente não é um boato. A gente chamou o Evandro para vir aqui e aí ele estava comentando comigo que as fotos dele estão todas no IMS agora. O IMS está responsável pelo acervo, pela preservação. Ele vai uma vez por semana lá para acompanhar o processo, né? E o IMS aqui do Rio vai fechar por 4 anos. Mas ele vai fechar o espaço lá da Gávea, né? Eles vão vir, o escritório vai vir para cá, né? Ali para o lado do ateliê, Oriente, tem um prédio que tem um gradil azul clarinho, assim, de mármore branco. Vem pra cá. Eu acho que esse prédio é deles, eles vão ficar ali, né, o escritório. Faz a obra, né? E acho que eles estão com essa parceria com o Banco do Brasil, né? Então, também, eu acho que mesmo o próprio espaço expositivo deles vai continuar ativo de alguma forma. Eles vão arrumar alguma sala para continuar expondo. Faz sentido. É muito bom, porque 4 anos é muito tempo, né? Exatamente. Mas tudo também depende do que eles vão apresentar depois de 4 anos. Conhecendo eles, deve ser uma mudança, deve fazer jus ao tempo, não? Não sei. O IMS é muito bonito. Aquele espaço é maravilhoso, né? Porque ele é tudo ao mesmo tempo, né? Além dele ser um espaço incrível, né? Porque ele foi construído para ser uma casa, mas ao mesmo tempo foi uma casa, né? Foi uma casa habitada há anos e anos, mas ele é um espaço museológico incrível, né? Porque essa relação do dentro com fora, do espelhamento, dos vidros e daquela arquitetura incrível, né? Sabe? É verdade. Sim. Tem até a queda d'água lá, menino. Tem. Não, é bem legal ali. Voltando para quem está aqui assistindo e que não é do Rio, em caso estando no Rio, aproveite que o IMS vai fechar. Mais uma vez, se você gosta de fotografia, está assistindo a gente, mais um lugar aí que acho que é imperdível. Eu nem sei o que está agora nesse momento lá. Também não. Por isso que eu estou dizendo, só a casa em si, o espaço vale a visita. Né? Tem um café, você pode... E provavelmente vai ter alguma exposição rolando, sempre de altíssimo nível. Em São Paulo tinha essa exposição que foi feita pelo Maurício, com fotos de várias cidades, fotos históricas, né? Que faz parte do acervo deles. E tinha também no andar de cima uma exposição com os indígenas, com fotografias realizadas pelos indígenas e com o apoio de alguns fotógrafos, só com colaboração de alguns fotógrafos para algumas imagens. Bem bacana, assim. Essa inclusão, né, que eles fizeram. Muito legal. Uma continuidade ali do que eu estava falando e também já seguindo uma pergunta normalmente a Aninha faz, mas o que você tem de dica para quem está assistindo a gente e é um interessado por fotografia, que acho que é o nosso principal público aqui, são pessoas que são interessadas por fotografia, que se interessam talvez em fazer uma migração de carreira para fotografia. Você falou no início de alguma maneira, mas qual dica você dá para um fotógrafo iniciante ou um fotógrafo já no meio do caminho, mas que esteja procurando um caminho ainda? Você tem... Olha, eu acho que você tem, né, assim, se você é um fotógrafo iniciante, tem que ir para ir para uma escola qualquer que te dê pelo menos um acesso à fotografia, à história da fotografia, né, e os processos da fotografia hoje, né, que acho que são muitos. Eu acho que se você já está no meio do caminho, é importante você conseguir ir desenvolvendo o seu trabalho. Então, acho que hoje você tem muitas pessoas aqui no
no Brasil, então online, não online, a gente no mesmo mundo no online, ateliê, né, fazendo acompanhamentos de trabalhos, de processos, fazendo mentorias, porque esse tipo de troca eu acho que funciona muito bem, né? Porque além de você ter o seu trabalho, eu acho que primeiro você aprende a editar o seu trabalho, porque é uma coisa dificílima, né, sabe, gente? Porque fotografar é uma coisa. E outra coisa que eu acho que é, assim, hoje ainda é mais difícil você editar o trabalho, porque antigamente a gente editava, mas a gente estava trabalhando com filme, eu pegava lá, tinha 36 fotos, sabe? Então, mesmo para trabalhar para os clientes, é uma piração isso, sabe? É um problema. Porque você tem a imagem, o olho fecha assim, assim, assim. Quando você olhava um filme, né, assim, você que faz retrato, Ana, quando você olhava um filme, você sabe exatamente qual é a foto, porque ela te aponta para aquilo, é um olhar especial. Você tem um contato, é um uma tipo folha. de coisa. Aquilo ali. A gente aprendeu até a ver, trabalhando no jornal, você aprende a ver o filme. Ver o filme né? direto. Mas eu acho que a foto, ela se escolhe, né? Sabe? Ela te mostra que aquela ali. Quando você abre um computador com 500 retratos de uma pessoa, eu lembro assim, fazendo coisa comercial, escritório de advocacia, retrato. Aí, gente, mesmo você que trabalhou com filme, que é acostumada a editar, você usa esse recurso de quando você vê, você fez 50 fotos, sabe? Sei lá quantas fotos. E aí é muito difícil fazer essa edição, porque a gente tem que aprender a editar. No clique, né? E não clicar, na hora da imagem, na tua cabeça, sabe? Não, eu vou fazendo, depois eu edito no computador. Virou um padrão. Virou uma coisa muito louca, né? Sabe? Eu vi agora, eu estava fazendo em Vassouras, eu sou muito ligada ali à região de Vassouras. Adoro Vassouras. Eu cresci em Miguel Pereira e é pertinho, assim. Exatamente. Agora vão abrir aquela estação lá de Miguel Pereira com o Centro Cultural. Até esse lá. Trabalho que o Vai e Vem fala dos trens eles abriram uma estação, um Centro Cultural na estação dos trens. Né? Ainda não está pronto. A exposição está pronta, até estou participando com umas imagens, mas... eu achei que era mas o centro não abriu ainda. Mas eu estava... que legal, eu vou ver. Quando abrir eu te aviso. Mas eu estava fazendo a folia em Vassouras, que eu gosto muito de fazer as manifestações culturais ali naquela região. Gente, na hora que eu fui editar, eu falei, caramba, por que eu fiz tanta foto, sabe? E dá muito trabalho, eu perdi muito tempo ali, sabe? Escolhendo o que tinha a ver comigo, porque você está ali no embalo. E eu acho que isso é um exercício que a gente tem que começar a fazer, sabe? A parar. Você está iniciando a sua carreira de fotógrafo, está no meio do caminho, entender que a fotografia, não, sabe? Não é só apertar, né? Não é sair apertando 10 mil fotos, né, sabe? Tem que ser um processo que vai te facilitar muito esse processo de edição, né, sabe? Muito legal. E aí eu acho que, assim, essa troca, né, de você fazer uma mentoria, participar de uma mentoria, participar de um negócio desse. Um festival. Você vê o trabalho do outro, né? Quase uma terapia em grupo, né? Né, sabe, os problemas dos outros ajudam a você resolver os seus problemas. Você aprende a se apresentar, a mostrar o seu trabalho, a ver o que é importante daquele trabalho, sabe? Que recorte você quer dar. Você ouve, sabe? Né, sabe, as pessoas vão acrescentando, e não é só, você ouve de outros alunos, você ouve de outras pessoas que estão na mesma situação que você. Então essa troca eu acho que é uma coisa bacana, sabe? Fotografar e tentando descobrir qual é o seu caminho, né, sabe? O que te leva para aquilo, sabe? Te ouvindo, né, sabe? Muito legal. Kit, você é uma referência para muita gente, então eu vou perguntar quais são as suas referências? Não precisa ser especificamente na fotografia, mas o que te inspira? Uma pessoa, um texto, alguma coisa que te inspira? Eu acho que assim, muitas coisas me inspiram. Eu gosto de poesia,
Eu leio muito Leminski, João Cabral de Melo Neto. Eu gosto muito de ouvir o Simas, que ele fala muito da cidade, dessas brechas no caminho, nesses cruzamentos aí do espiritual com a própria cidade, sabe? E alguns fotógrafos importantes, Graziella Uturbide, a Valda Nogueira, que infelizmente morreu, que tinha um caminho, assim, que eu achava a Valda, ela tinha uma poética de fotografar, uma forma de mostrar as coisas que eu acho que ela realmente deixou ali uma assinatura muito marcante, sabe? Foi uma pena, realmente. Eu acho que ela é uma pessoa muito potente. Da Paula Sampaio, da Elza Lima, sabe? Assim, eu acho que a gente tem que olhar o trabalho do Walter Carvalho, do Walter Fiamo, desses grandes, do Rogério, do Milton Guran, que está aí há muitos anos contando. Assim. Ele está na nossa listinha, já até falei com ele. Que bom. Ele topou. E, assim, ver exposições, eu acho que, assim, não é uma coisa específica, né? Eu acho que a tua fotografia vai sendo feita a partir desses acúmulos, né? Olhar o Instagram, sabe? Que tá aí também, tem coisas super legais, né? Sabe? Muito legal. Esse livro que você fez de Copacabana, você falou que não está pronto ainda, né? Não, esse livro está pronto, ele é de o livro é um capítulo da história, ela continua fazendo. Não, o que eu falei é que esse livro, ele foi editado em 2011, eu já tinha, assim, 10 anos fotografando a Copacabana, mas que Copacabana ainda hoje não é um trabalho fechado, não é uma série fechada, porque é um lugar que eu continuo indo, e Copacabana, para mim, hoje é meio laboratório, templo, sabe? Faz lugar, assim, muitas coisas acontecem ali para mim, assim, e outras séries vão surgindo a partir desse lugar. Tem a Alices, tem a Dança para Mim, tem várias outras coisas, tem a Pequenas Infâmias, que foi um trabalho junto, que eu juntei com material do Piscinão de Ramos. Expus até lá junto com o Rogério, a gente estava ali vizinhos na Justiça Federal. Então, assim, ele na realidade é o lugar que eu vou sempre, sabe? Assim, eu faço um projeto aqui, outro ali e tal, mas sim, Copacabana, ele é contínuo para mim, sabe? É um lugar que eu sempre ali, eu vou lá, eu preciso mergulhar, eu tenho uma relação com a cidade muito forte, primeiro, assim, com a cidade, Rio de Janeiro, principalmente, assim. E me interessa muito, assim, meu trabalho não tem muito, eu não sou muito de retratos, eu até tenho alguns retratos, mas não é o meu foco o retrato, mas eu acho que o homem é o meu foco, de alguma forma, assim, não o homem explícito, mas as coisas que vão ficando no caminho, nessa passagem, sabe? No que ele vai deixando ali naquelas marcas. Acho que isso me interessa muito na cidade. Mas eu tenho uma relação com a água também forte. Muito assim. legal. Eu vou nas paineiras andar, preciso tomar um banho de cachoeira. Eu fico um tempo sem ir, eu preciso lá mergulhar, falar, oi, saudade Iemanjá. Sabe? Eu tenho essa. Aliás, já 2 de fevereiro vai ter festa no mar e vai ter festa no Arpoador. Né? Muito legal. Aonde a gente consegue o seu livro? Olha, esse livro ele foi editado pela Barléu. Ele já não está esgotado, ele não está em livraria, mas ele tem, assim, estante virtual. De vez em quando eu entro e acho ele lá. Se fizer uma busca, então, a gente acha. Acha. Tá, legal. Acho que você consegue comprar, galera. Acho que muito tem. Muito legal. Acho que é isso. A gente descobriu bastante. Que foi muito bom, acho muito bom. Fácil de falar, né? Pô. Sabe tudo, fala, tem tudo na ponta da língua. Entrevista, se todo papo fosse fácil assim. E eu nem gosto de falar. Não, foi muito bom, muito legal, Kitty. Primeiro te agradecer. Eu amei.
para você gastar seu tempo. Não, e gastar meu falar. tempo nada, gente, que isso, adoro falar assim, de que fotografia bom, que e bom. saber que eu acho muito importante vocês estarem fazendo isso, acho muito importante divulgar a fotografia brasileira. Aliás, é um lugar, na fotografia brasileira, cada vez tem um espaço maior, sabe? Isso. Tem uma ponte grande hoje, com os festivais de fora também, eu acho que você tem curadores brasileiros que estão morando fora, que estão fazendo essa ponte. Tem a Ioana Mello lá eu conheci ela, é uma querida. na França, né? Você tem a Gláucia também. Você tem várias outras pessoas. Tem a Ângela Berliner em Portugal. Então, assim, hoje você tem essa relação bem forte, né? E essa possibilidade, né, de levar a fotografia para a França. O museu da Maison Européenne de Fotografia, Maison Européenne, também tem um acervo grande de fotografia brasileira. Tava aí a Cristiane Rodrigues, foi curadora lá. Até faço parte, hein, gente, do acervo desse museu. É muito bom estar lá. Porque tem uma ponte legal. Eu acho que a fotografia brasileira hoje tem um espaço muito forte, tirando Miguel e Branco, tirando os grandes tops aí Fora os Sebastião Salgado. Ultra consagrados, tem uma galera. Tem espaço para. Exatamente. O ano passado a gente participou do Festival de Arles, com uma exposição que o Ateliê fez uma parceria com a Ioana Mello no Festival Roderé, Prêmio Roderé, um prêmio muito importante dentro desse Festival de Arles, e com a Rodrigo Massina e a Gal. E a gente levou o trabalho deles para lá, foi exposto dentro de uma igreja, um projeto incrível, foram selecionados 10 projetos, e esse projeto participou. Então é isso, fotografia brasileira está aí, no mundo. Muito legal, amei. Encerrar? Ian, pode ir? Pode ir. Então, primeiro eu queria agradecer a Kit. Muito bom te ouvir. Já conheci o seu trabalho, já tinha ouvido falar muito de você, mas faz muito mais sentido ouvindo você falar e vendo as coisas. Obrigado por dividir com a gente e por dar essa aula de fotografia aqui pra gente. Verdade, hoje foi mais uma aula de fotografia que a gente teve aqui. Depois agradecer aos nossos parceiros de mídia, a Foxcast do Léo Saldanha, todos os canais da Fox, fala da gente, divulga a gente também. A revista Portfólio com o Luiz, o editor da revista, nosso amigo. Como eu falei já no último, o Luiz daqui a pouco tem novas matérias para você aí, a Kit é uma delas. Verdade. Muito bom poder contar com vocês. E se você tá Betamax, que é onde a gente tem gravado aqui, é um super estúdio com uma equipe ultra profissional aqui, a gente está muito feliz, muito satisfeito. Na Zona Sul, do lado do aeroporto, você consegue entrevistar de alguma maneira mais fácil gente que vem de fora do Rio. Então, se você pensa em fazer um podcast ou produzir alguma coisa relacionada à imagem, tá aí o Laje, o Pablo e a sala aqui da Betamax, e novidades virão aí. Betamax. E se você tá assistindo aí, cara, você segue a gente aí, por favor, cara. Curte o canal aí, começa a seguir a gente, se inscreve. A gente tá precisando disso pra gente conseguir. Quanto mais gente que assiste a gente não curte, não compartilha. Então, CTAzão, vamos lá. Curte, segue, comenta, compartilha com teus amigos. Com os inimigos também. Com os inimigos também. Se você achou chato, manda pra quem você não gosta. Isso faz diferença pra gente. Parece que não. A gente quer que você assista independente. Óbvio, se você não tiver a fim de fazer isso, problema nenhum, mas pra gente vai fazer muita diferença, pra gente trazer gente como a Kit aqui. E também ter uma forma de ajudar parceiros como a Banlec, que é quem banca esse programa aqui. Então, primeiro agradecer a Banlec. Se você é um fotógrafo iniciante ou se você é um fotógrafo já faz fotos e precisa vender essas fotos, principalmente se hoje suas fotos são de esporte e eventos, você tem uma plataforma completa para vender as suas fotos com uma taxa de 9%, que é uma taxa de comissão muito atraente para o mercado. Você consegue fazer álbuns, consegue fazer álbum público-privado, construir teu próprio site lá dentro, você pode ganhar o cartão de visita para divulgar o teu trabalho. Então, assim, é uma plataforma de venda de fotos muito interessante. Eles estão procurando outras áreas que não sejam foto de evento
nem foto de esporte. E se você quer fazer pack de pé, foto erótica, foto da família, vender. A Aninha fala muito disso. Se você quiser fazer inversão de risco, você, em vez de vender as suas fotos, você fala para alguém que você acha que pode vender aquelas fotos para ela, falar, vamos fazer um ensaio aqui, e depois você bota lá na plataforma e a pessoa compra o que ela quiser daquele trabalho. Então, se você é um fotógrafo iniciante, é muito interessante, porque você vai conseguir fotografar e te garanto, você vai vender. A Banlec tem atendimento 24 horas, ó, falei bastante da Banlec aí, tem um QR Code aqui na tela em algum lugar, eu acho que é em cima aqui, e clica aí, curte, compartilha. Oiê, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigadíssimo aqui de estar aqui com vocês, adorei muito. Muito bom. Obrigada. Foi? Betamax. Aí, ó, figura. Ai, muito bom.